Olá, boa noite a todos de Timor-Leste. Talvez seja bom dia ou boa tarde no seu local. Meu nome é Clinton Guterres e sou membro do Comitê Comunitário CFA de Língua Portuguesa. Hoje vamos falar sobre a Bolsa de Valores do Luxemburgo. Até a data, nosso comitê entrevistou profissionais que trabalham em países ou regiões de língua portuguesa. E hoje expandimos os nossos trabalhos para a diáspora lusófona. Ou seja, vamos entrevistar uma profissional que reside no Luxemburgo, sendo este um passo importante neste nosso projeto de criarmos uma rede global de profissionais financeiros falantes de português. Antes de abrir esta sessão, informo que esta será liderada por Lucas Santana, advogado e detentor do título CFA. Por sua vez, a nossa convidada especial é Paula Redondo Pereira. Farei uma breve introdução sobre elas em breve. Mas antes disso, deixe-me dar 2 ou 3 notas sobre a Bolsa de Valores de Luxemburgo. Primeiro, esta bolsa foi criada em 1928, curiosamente, mesmo antes do início da Grande Depressão. Segundo, hoje sobre a opera sopa insígnia Luxembourg Stock Exchange. Terceiro, é uma bolsa que opera à escala mundial, sendo uma referência em títulos de renda fixa. Quarto, opera 2 mercados, um mercado regulamentado e um mercado que é regulamentado pela própria bolsa, Sistema de Negociação Multilateral, o ouro MTF. Bom, para mais informações sobre esta bolsa, acho que será melhor ouvirem diretamente da Paula e do Lucas. Então, permita-me apresentar nosso entrevistador e nossa convidada especial de hoje. Nosso entrevistador, Lucas Santana. Ele é brasileiro e atualmente reside em São Paulo. Ele é atualmente sócio de Yasbeck Advogados. Além disso, ele obteve recentemente o título de CFA, sendo o único advogado CFA que eu conheço. Por isso, aproveito para dar-lhe os parabéns. Noto também que o Lucas cursou Direito na Universidade do Estado de Rio de Janeiro e tirou o LLM na Columbia University, em Nova York. Além disso, trabalhou na Comissão de Valores Mobiliários do Brasil e na Cleary Gottlieb Steeman Hamilton, em Londres. Ele está ativamente envolvido na comunidade CFA, nomeadamente como membro do Comitê de Research and Policy Center, RPC, na CFA Society Brasil, e também como membro do Comitê Comunidade CFA de Língua Portuguesa. E então, agora vamos passar para a nossa convidada especial, Paula Redondo Pereira. Ela começou a trabalhar na Bolsa de Valores de Luxemburgo em 2017, sendo hoje diretora de listagem e de assuntos regulatórios. Além disso, ela é atualmente membro do Conselho da Federação das Bolsas de Valores Europeus. Relativamente à sua experiência anterior, destaca que a Paula foi assessora e chefe de gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Europeus Portugal. Deu aulas na Universidade Católica Portuguesa e na Angola Business School. Trabalhou na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Portugal, na Simpson, Thacher Bartlett, em Nova York, no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, D.C., na Uria Menendez e na Licklaters. A Paula também tem também uma notável percurso acadêmico, incluindo uma licenciatura em Direito da Universidade Nova de Lisboa, um mestrado em Estudos Europeus da Universidade Católica Portuguesa, um LLM da Georgetown University e um doutoramento em Direito da Universidade Nova de Lisboa. Fica assim, passo agora a palavra ao Lucas. Clinton, muito obrigado pela gentil introdução. É muito bom que a gente tenha conseguido reunir todos aqui em fusos horários tão diferentes, do Timor-Leste ao Brasil. E eu queria começar
Paula, pedindo para você nos contar um pouco sobre Luxemburgo, especialmente sobre a atratividade de Luxemburgo. O que que torna Luxemburgo, o que tornou Luxemburgo uma jurisdição de referência, na Europa, mas também fora da Europa, como um centro financeiro? Bem, muito boa tarde, pelo menos do lado de Luxemburgo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui a falar convosco nesta comunidade que junta tão importantes centros históricos, culturais da diáspora portuguesa. Portanto, é um verdadeiro prazer poder falar em português sobre a minha atividade e sobre os mercados financeiros globais, em particular com o foco na diáspora, Brasil, Portugal, Macau. Vamos fazer uma viagem por todos estes países e tão diferentes continentes. Portanto, obrigada e parabéns pela iniciativa que me parece muito inovadora e com imenso mérito. Voltando à sua questão, Lucas, é verdade, o Luxemburgo é de facto um país muito pequeno, com uma população reduzida, com um PIB muito significativo e que, de acordo com o último índice das jurisdições financeiras a nível global, que já vai na sua 37ª edição e que inclui 119 centros financeiros, o país está em 16, no 16º lugar, tendo subido 3 posições, tendo em conta o ranking do ano passado. E, portanto, isto simboliza, é um número, vale o que vale, há uma metodologia por detrás, naturalmente, mas de facto está à frente de Paris, está à frente de Amsterdão, que poderiam parecer, enfim, centros mais competitivos. E de facto, podemos nos perguntar o que é que leva o Luxemburgo a ser tão atrativo? Eu diria 5 razões. Em primeiro lugar, é um centro financeiro internacional, ponto 1, porque tem imensa estabilidade política. O que é importante? Nós vemos agora o que se passa nos Estados Unidos e percebemos a importância da estabilidade política para dar confiança a emitentes e investidores, a companhias. Ponto 2, tem um quadro regulatório bastante estável e robusto. O facto de não termos uma jurisdição que está sempre a alterar e a adicionar mais requisitos faz com que, de facto, tenha um quadro regulatório jurídico bastante estável, o que está ligado também à estabilidade da sua política. Nomeadamente, o Luxemburgo é tido como tendo sempre necessidade de ter coligações que, mais à esquerda ou mais à direita, vão seguindo o seu rumo, o que faz com que tenhamos quase como uma AD permanente que promove uma certa estabilidade também jurídica. E também diria que é um centro muito pro-business, ou seja, muito direcionado para o negócio. Temos aqui muitas instituições financeiras e não financeiras, a própria autoridade que supervisiona o mercado, a CSSF, a Comissão que regula o setor financeiro, é de uma enorme experiência, muito bem preparada nos seus quadros e, de facto, aborda com grande inteligência, com grande rapidez e fruto de toda a experiência e conhecimento acumulado, o que faz com que um investidor, um emitente, uma companhia que venha para o Luxemburgo encontre uma plataforma, um ecossistema muito interessante, muito ágil, que conhece os negócios, conhece os instrumentos financeiros, conhece diferentes estruturas financeiras e, quando não conhece, tem a agilidade mental e intelectual para ficar a conhecer e querer responder às necessidades de quem bate à porta no Luxemburgo. Depois também diria que a indústria de fundos é de facto um cartão de visita
do Luxemburgo, no qual se especializou. O que faz com que Luxemburgo, de facto, tenha esta porta de entrada, ou seja, uma porta de entrada na Europa e dentro da Europa para os fundos de investimento. Posso-vos dizer que hoje em dia estão domiciliados no Luxemburgo fundos de investimento com mais de 7 bilhões de euros em ativos sob gestão, o que é, de facto, um número bastante impactante e que, de facto, nasce deste ecossistema muito ágil, flexível, inteligente que o Luxemburgo beneficia. Depois também é uma plataforma para a emissão e listagem de dívida, e aí vamos falar mais à frente do papel da Bolsa do Luxemburgo. Portanto, é um dos principais centros financeiros para a listagem de obrigações, portanto, instrumentos de dívida, de renda fixa. Aqui há vários conceitos e nas diferentes partes do mundo. No Brasil usam-se debentures, mas, portanto, eu acho que vou utilizando os vários conceitos para que todos me compreendam, mas se houver alguma dúvida, por favor, não hesitem em interromper-me. E por último, creio que há uma grande tendência em liderar pela inovação, pela criatividade. O Luxemburgo está, de facto, sempre a atuar de uma forma pioneira, quer nas finanças sustentáveis, o que chamamos Sustainable Finance, quer em tudo o que é digital. Também tem um grande apreço e tem feito grandes esforços na indústria dos satélites, do espaço, e portanto acaba por estar sempre à frente de grandes tendências do mercado. Excelente. Bom, como um país pequeno e no centro da Europa, eu acho que o Luxemburgo tem essa vocação para ser internacional, né? E eu queria aproveitar esse gancho da sua referência, Paula, aos títulos de renda fixa, né? E já trazendo a conversa um pouco para o universo da Bolsa de Luxemburgo, te perguntar, e até na verdade pedir se você puder fazer uma pequena introdução sobre a Bolsa. Não é todo mundo que sabe que a Bolsa de Luxemburgo é uma líder mundial na listagem, na negociação desses títulos de renda fixa. Então, se você puder falar um pouco sobre isso e, na verdade, contar para a gente também quais são os motivos, a seu ver, para a Bolsa de Luxemburgo ter alcançado essa posição de liderança, quando se Muito trata... bem. Muito bem. A Bolsa de Luxemburgo está, de facto, muito ligada ao que nós chamamos dos Eurobonds. E aqui permita-me fazer uma clarificação inicial, porque há muita confusão quando eu falo muitas vezes com pessoas e acham que o Eurobond são bonds emitidos em euros na Europa. Totalmente errado. Totalmente errado. Na verdade, Eurobonds é uma invenção que reporta à década de 50, 60, quando os Estados Unidos lançaram impostos especiais para precaver a saída de capitais. Isso fez com que houvesse menos acesso ao dólar fora da Europa. E o que se começou a pensar era como é que nós vamos conseguir ter acesso a esta moeda tão interessante que é o dólar fora da Europa. Então nasce aí a ideia das Eurobonds, que não tem nada a ver com o euro, mas que são, na verdade, bonds, são instrumentos financeiros que são emitidos numa moeda diferente da do Estado onde são efetivamente emitidos. Portanto, um Eurobond, portanto, uma bond euro, e é, por exemplo, uma bond emitida US dollar, em dólares dos Estados Unidos, em Londres. Isto sim é uma Eurobond. Portanto, como podem ver, não tem nada a ver com o euro. E tem uma razão muito histórica e específica que tem a ver com essa limitação fiscal e a dificuldade de saída de capitais dos Estados Unidos que fizeram com que o mercado fosse criativo e encontrasse um instrumento que permitisse, de facto, gerar capital nesta moeda tão apetitosa nos mercados financeiros.
E a primeira Eurobond foi, na verdade, emitida por uma sociedade italiana, a Autostrade, justamente em euros, e isto em 1963. Esta bond foi emitida e depois punha-se a questão: onde é que vamos listar esta bond? Na verdade, as bolsas mais tradicionais, portanto, na altura, Londres, Paris, Frankfurt, tinham regras muito rígidas e não muito permeáveis a inovações. Então, cá está o que eu referia no início. O Luxemburgo foi, de facto, a praça financeira, e nomeadamente a Bolsa do Luxemburgo, foi a bolsa que se alavancou e disse: venham ter connosco e nós vamos então testar e listar estas bonds. E foi aqui que de facto começou esta liderança no mercado, nomeadamente das Eurobonds e das bonds que têm moedas, currencies diferentes daquelas do país em que estão a ser emitidas. E foi assim, de facto, em 1963 que foi listado pela primeira vez uma bond fora, portanto offshore, fora dos Estados Unidos, em US dollars, 15 milhões de US dollars em 1963 para ajudar a Autostrade a financiar os grandes projetos rodoviários que queria, de facto, desenvolver. E a partir daí foi um sucesso. Portanto, nos anos 70, 80, o mercado de Eurobonds cresceu exponencialmente, empresas multinacionais, governos e instituições financeiras começaram a usar a Bolsa do Luxemburgo como a bolsa de referência. Também muito interessante o facto de o mercado estar mais ou menos autorregulado e com custódias internacionais, Euroclear, Clearstream, que têm sede, ou pelo menos escritórios, no Luxemburgo. E, portanto, o Luxemburgo tornou-se o local preferido para a listagem e a maioria dos Eurobonds continua hoje a ser listada no Luxemburgo pela sua, portanto, reputação, neutralidade, um ambiente jurídico estável e uma infraestrutura toda, um ecossistema financeiro bastante robusto. Eu hoje em dia posso-vos dizer que, não agora falando apenas em Eurobonds, mas em geral e em todos os nossos mercados, e eu já vou falar mais à frente dos diferentes segmentos que nós temos, mas overall, portanto, no global, hoje a Bolsa do Luxemburgo lista mais de 45 mil valores mobiliários, tem 1.700 emitentes espalhados por 100 países em todo o mundo, em todos os continentes, e listamos cerca de 74 moedas. Portanto, muito ampla, holística, globalmente. Não há, na verdade, quase nada que não tenhamos visto, o que de facto torna a nossa bolsa interessante para emitentes e investidores. E eu gosto sempre de sublinhar este número, até como, enfim, diretora de listing: 99% dos nossos listings fazemos em menos de 2 dias. Isto, creio que é um número muito, muito sintomático também da rapidez. E esta rapidez é possível porque há conhecimento por detrás, há uma experiência acumulada que nos permite responder em tempo útil, porque todos sabemos que o mercado de capitais tem a ver com tempo, tem a ver com oportunidades, janelas de investimento, janelas de oportunidade que não se podem perder. E, portanto, esta listagem e esta abordagem muito rápida, eficaz, ágil, é de facto nosso ponto de honra e que faz com que, na verdade, sejamos muito competitivos.
Depois também, como sabem, ou se não sabem, tenho o gosto de vos dizer que em 2016, apontem, 2016, um ano a seguir à assinatura do Acordo de Paris para o Clima, que foi assinado em 2015, e também da assinatura dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis emitidos pelas Nações Unidas, e igualmente assinado em 2015. Portanto, um ano após a assinatura destes dois tão importantes marcos de policy e regulatórios e jurídicos, porque o Acordo de Paris é um tratado internacional, portanto, com vinculatividade jurídica. Um ano após foi criado o que nós chamamos a Luxembourg Green Exchange. No fundo, um segmento líder no mercado mundial, focado em bonds, mas também em bonds, em obrigações, títulos de renda fixa, mas também em fundos de investimento, exclusivamente dedicada a instrumentos financeiros com um cariz green, portanto verde, social ou um misto dos dois. E de facto, desde a sua criação, este segmento foi um sucesso. E hoje, com muito orgulho, partilho convosco que temos mais de 3.800 valores mobiliários, portanto, disponíveis neste segmento, dos quais 2.200 são portanto, obrigações verdes, sociais, sustentáveis, de cerca de 400 emitentes de todo o mundo, espalhados por 60 países, e já mobilizamos para investimentos responsáveis 1,2 bilhões de euros. E isto parece-me que é um valor absolutamente fundamental, porque muitas vezes o mercado de capitais é muito abstrato e para pessoas menos literadas é visto como distante, mas tem um impacto na economia real absolutamente fundamental para, de facto, nós conseguirmos uma descarbonização da nossa economia a nível global. É, de facto, necessário mobilizar capitais. E estes capitais muitas vezes não são possíveis mobilizar através de fontes de financiamento mais convencionais, como o setor bancário. E, portanto, o mercado de capitais, as bolsas de valores, quer através de empresas cotadas em bolsas, quer através de emissão de títulos de dívida, independentemente da empresa estar ou não listada em bolsa, são instrumentos muito relevantes para a descarbonização da nossa economia a nível global. Paula, esses são números extraordinários, e eu fico contente de que as pessoas possam ter acesso a eles. Mas eu queria, na verdade, também, aproveitando esse gancho, você referiu, ainda no comecinho da nossa conversa, a indústria de fundos de Luxemburgo, né? Então, tendo falado já um pouco sobre essa liderança da Bolsa no mercado de renda fixa, como funciona a listagem de fundos na Bolsa de Luxemburgo? Como é que a Bolsa de Luxemburgo participa desse mercado também para esse produto de investimento? Justamente. A sua questão, muito pertinente, está ligada ao ponto inicial. Primeiro, há um regime regulatório muito inteligente, diria, e muito alinhado com as normas europeias e internacionais. Há na Europa uma diretiva, a diretiva UCITS, que no fundo permite o que nós chamamos o passaporte dos fundos, em que, quando os fundos estão listados num Estado-membro e são aprovados pela autoridade nacional desse Estado-membro, automaticamente, através de uma notificação, podem ser distribuídos em toda a União Europeia, nos seus diferentes Estados-membros, sem necessidade de mais documentação, mais aprovação. A este conceito nós chamamos o conceito passaporte.
E de facto, a Bolsa de Luxemburgo lista muitos dos fundos que são passaportados por toda a Europa, e isso faz com que seja um ponto muito significativo e que beneficie, do regime regulatório. O Luxemburgo tem uma abordagem muito pragmática de transposição das diretivas, enquanto outros Estados-membros acabam por optar por alguns requisitos adicionais, o que acabam por criar, portanto, layers, enfim, requisitos adicionais para a listagem, para a admissão de fundos. A abordagem do Luxemburgo, de facto, é muito pragmática, minimalista, e a transposição é de facto feita muito em linha com as diretivas europeias, o que evita muita dificuldade de interpretação ou requisitos adicionais que depois complexifiquem a abordagem. Isso por um lado. Por outro lado, uma facilidade, uma grande enfim, generosidade, diria, para o negócio das próprias autoridades luxemburguesas. Um regime fiscal também favorável, quando isso é possível, e infraestruturas de mercado, como a Bolsa do Luxemburgo, que fazem com que o ecossistema, num país pequeno, seja bastante concentrado, esteja bastante robusto e alinhado, o que faz com que sejamos muito atrativos e competitivos na indústria dos fundos. Paula, para além de fundos de investimento e títulos de renda fixa, eu acho que valeria a pena você contar para a gente como a Bolsa está organizada, que mercados a Bolsa tem, quais são regulamentados, quais não são, quais são os segmentos. Absolutamente. Então, para dar uma visão geral, posso-vos dizer que a Bolsa tem várias opções de admissão ao mercado dos valores mobiliários. Tem, em suma, 3 opções. 2 delas incluem o listing e o trading. Uma delas, a última, inclui apenas listing, sem a possibilidade e sem a necessidade de haver trading de um valor mobiliário. E cada uma destas opções cumpre requisitos específicos, tem um rulebook, tem normas próprias, bastante transparentes, disponíveis no mercado e querem de facto responder aos interesses, às necessidades dos emitentes que nos contactam. Há aqui, de facto, uma grande necessidade e o orgulho da minha parte em nós queremos verdadeiramente servir o cliente e dar, enfim, uma panóplia de oportunidades dependendo das necessidades que o cliente pretende. Então, 2 mercados, e aqui, como eu, quando falo em mercados, falo, portanto, nas 2 opções que incluem o trading. E temos um mercado absolutamente regulamentado, e quando nós dizemos, são os 2 regulamentados, atenção, nada é bespoken, mas assim, a diferença entre o mercado que dizemos regulamentado é porque é regulamentado em linha de todas as diretivas e regulamentos europeus, nomeadamente na preparação do prospecto, com base no regulamento do prospecto europeu, nas diretivas de transparência, no regulamento de abuso do mercado. Portanto, há aqui um alinhamento absolutamente significativo das nossas regras com as regras europeias. Aqui, no mercado regulamentado, o prospecto é autorizado, é aprovado pela autoridade nacional competente no Luxemburgo para a aprovação dos prospectos, e este prospecto então pode ser passaportado, distribuído por todos os Estados-membros. Este é o nosso mercado regulamentado. Temos um segundo mercado, também ele regulamentado, mas autorregulamentado. Este mercado permite alguma flexibilidade em termos do reporte de informação financeira feita ao mercado, dando algum nível, de facto, de conforto a algumas empresas que não queiram ser, enfim, objeto de tantas regulamentações,
queiram ter as suas bonds ou outros instrumentos financeiros listados numa bolsa de referência, mas para as quais, por exemplo, ter os instrumentos distribuídos em toda a Europa não é relevante, porque elas querem ter, sobretudo, os seus instrumentos listados para maior, por exemplo, visibilidade e para serem elegíveis como colateral no Banco Central Europeu, que é um dos requisitos tanto do mercado regulamentado como do MTF. Neste caso, a agilidade deste segmento também está no facto de sermos nós, a própria Bolsa, a aprovar este prospecto, este documento que tem igualmente de ser preparado pelo emitente. Há aqui um ponto fundamental e que é transversal a todas as hipóteses que eu vos vou dizer. É a transparência, a integridade do mercado e a proteção dos investidores. As três alternativas que nós oferecemos têm estes três elementos. Portanto, independentemente de você ir por um, por outro ou pelo terceiro, você terá sempre que preparar algum tipo de documento ou, como vamos ver mais à frente, terá já que haver disponível no mercado algum tipo de informação que permita a investidores institucionais, investidores qualificados, muita atenção, não estamos aqui a falar de retalho, portanto, que permita a investidores já ter algum tipo de informação. Opacidade é uma palavra que não entra de todo no nosso vocabulário em termos da nossa governança e que pautam as três opções. A terceira hipótese é, de facto, este listing without trading, portanto, a listagem sem opção de negociação. Isto pode ser interessante para, sobretudo, sociedades, companhias não europeias que queiram ter um pé na Europa para estarem mais visíveis aos investidores internacionais sem ter necessidade de estar sujeito a regras tão estritas do mercado, nomeadamente ao nível de negociação. E sabemos que, estando na negociação, os mercados estão naturalmente são objeto de regras de abuso do mercado, elemento regulatório que não se aplica naquilo que chamamos de SOL, Securities Official List, no acrónimo SOL, porque na verdade não há esta admissão à negociação. Portanto, três alternativas. Dentro da alternativa do EuroMTF, mais recentemente nós criámos duas opções adicionais. Uma que chamamos do Fast Lane. Fast Lane como fosse um fast track, um processo acelerado de aprovação e admissão das securities, e neste caso, de facto, há menos documentação a ser aprovada ou nenhuma documentação a ser aprovada. Porquê? Porque esse emitente já foi objeto de outras aprovações noutras bolsas, noutras jurisdições, é listado em bolsa, tem uma ampla documentação já disponível no mercado, e então, justamente para evitar a duplicação de envio de documentação, de submissão, de aprovação, fazemos de facto esta aprovação ou admissão, enfim, mais acelerada neste fast lane. Mais recentemente, criámos o que nós chamamos de EM3S, portanto, o EuroMTF Special Securities Segment, um segmento muito específico para investidores institucionais, emitentes de setores muito específicos, instrumentos financeiros como security, portanto, titularizações, securitizações, portanto, muito específicos em que permitimos menos a documentação disponibilizada ao público. Portanto, cada segmento tem a sua natureza, as suas características e faz parte, de facto, do nosso sucesso
este acompanhamento dos nossos emitentes, dos nossos emissores. Quando chegam a nós de facto, sem nos querermos substituir empresas e sociedades e estúdios de consultoria jurídica e não jurídica, cada um tem o seu papel, mas de facto nós prestamos e acompanhamos os nossos emitentes, os nossos, eu gosto de chamar parceiros, os nossos clientes, na compreensão do que temos temos disponível para eles, para de facto poder, enfim, responder às suas necessidades. Por último, ainda me permite, Lucas, referir algumas características daquilo que chamamos o segmento verde, a Luxembourg Green Exchange. Na verdade, a Luxembourg Green Exchange não é uma bolsa à parte. Na verdade, o LGX é um segmento, tal como todos os outros, que está disponível a todos os emitentes de fundos e de obrigações que queiram listar connosco um instrumento financeiro que tenha um elemento verde social ou um misto de social e verde. E uma vez que esteja admitida a negociação e ou listado numa das três opções que eu acabei de referir, quer no mercado regulamentado, quer no mercado autorregulamentado, quer no segmento de listagem sem negociação, o instrumento financeiro, cumprindo alguns requisitos, pode ser elegível para estar disponível neste segmento verde. Vantagem: visibilidade. Visibilidade deste instrumento financeiro nos mercados internacionais. Eu aqui gosto sempre de dar o exemplo do supermercado. Lucas, quando você vai ao supermercado, você sabe que há um corner, que há uma secção com os produtos orgânicos, vegan, vegetarianos, you name it, verdade? E nesse nicho, nessa secção, você encontra tudo. E é mais fácil para você, enquanto consumidor, ir apanhar tudo o que há ali no mercado. Estando concentrado naquela secção, em vez de estar espalhado por todo o supermercado, por toda uma grande superfície, você sabe que ali vai ter a nata da nata dos instrumentos, ou do arroz, ou da aveia, ou do chá, ou do café, com marca e com o estilo, com a rotulagem orgânica. E é exatamente isso. É, no fundo, o que nós somos, a Bolsa de Luxemburgo é um grande supermercado de fundos e de obrigações e temos uma secção, temos um corner específico, green, onde você lá pode encontrar tudo o que você quer e precisa em relação a estes instrumentos financeiros que têm uma rotulagem verde, social ou um misto dos dois. Perfeito. Agora, Paula, considerando esse grande universo de produtos e segmentos dentro da Bolsa, como é que mais concretamente a Bolsa presta serviços e oferece algum tipo de orientação e aconselhamento para um emitente, para um gestor de fundo de investimento, usando a sua analogia do supermercado? Se eu chego nesse supermercado, eu tenho um atendente com quem falar, como é que funciona esse processo de aproximação com o cliente, de orientação com o cliente? Absolutamente. A Bolsa, de facto, honra-se por ter esta abordagem de client-driven. Portanto, o cliente está mesmo no centro da nossa atenção e do nosso serviço. E a partir do momento em que você contacta a Bolsa e você submete um file, portanto, um request, um pedido de admissão, automaticamente é alocado um reader, portanto, um leitor, no fundo, uma pessoa, um contacto específico que está lá para você. Atende telefone, envia e-mail em todas as línguas, enfim, todas, digamos que não todas, mas enfim, das línguas mais utilizadas no sistema financeiro, mas quer em alemão, francês, português também,
inglês, naturalmente, mas também temos colegas que falam espanhol e escrevem, e portanto há aqui uma grande diversificação de línguas que não é um elemento menor, porque se em Portugal nós temos uma grande apetência para falar em todas as línguas, nem sempre assim é em muitos outros países que têm maior resistência em falar outras línguas. E, portanto, esta facilidade da linguagem é muito importante. A competência de facto, dos nossos colegas e colaboradores com imensa experiência em todo o tipo de instrumentos e estruturas financeiros e este aconselhamento para, de facto, que os nossos clientes, os nossos parceiros, compreendam as especificidades dos nossos diferentes mercados, dos nossos diferentes segmentos, quais é que são os requisitos, e há sempre, de facto, um ponto de contacto. Mesmo, por exemplo, quando você tem que passar pelo processo de KYC, portanto, em termos de branqueamento de capitais, que é um check, portanto, uma análise que, como todas as bolsas, nós também temos que fazer. Você não tem que contactar outro departamento, não. É sempre o seu reader que está alocado a você, que recolhe a informação e que depois distribui pela bolsa, sem haver esta fragmentação e esta desconexão com outros departamentos. E isso eu acho que facilita muito e, de facto, é isso que nos permite ser tão céleres e eficazes. Gostava também se me permite, Lucas, de referir três serviços que têm sido, de facto, um sucesso e que ampliam, de facto, o acolhimento da Bolsa de Luxemburgo e da sua plataforma Green pelo mundo inteiro. O primeiro é o que nós chamamos LGX Assistance Service. Aqui nós temos um serviço absolutamente bespoken, direcionado para o interesse, as dificuldades, as necessidades do cliente que está ainda a tentar navegar pela complexidade e pela enorme panóplia de standards atualmente existentes no mercado quanto a green bonds. Será o standard da ICMA? Será o standard da Climate Bond Initiative? Será outra taxonomia? Será a recente EU Green Bond Standard? Qual é que é o standard que eu uso? Quais é que são os standards que estão disponíveis no mercado? Portanto, qual é que é o tipo de standard que o meu competidor usa para emitir no meu setor? Imagino que eu sou uma empresa que funciona no setor das águas e tenho um concorrente que emitiu recentemente uma bond no setor das águas. Qual é que foi o standard que ele utilizou? Qual é que foi o revisor independente que ele utilizou para avalizar o Green Bond? Portanto, nós, no fundo, acompanhamos, nomeadamente, estes novos emitentes no mercado green, para fazer a sua experiência, para tornar a sua experiência, enfim, mais prazerosa e mais targeted. E de facto isto tem sido um serviço muito bem, enfim, adquirido pelos seus utilizadores. O segundo é o que nós chamamos a LGX Data Hub. No fundo, a data, informação, é o new gold, como nós costumamos dizer, é o novo ouro, no sentido de ser um elemento absolutamente fundamental para os mercados financeiros e ainda mais para green finance. Há, de facto, uma grande falta de informação verde, não financeira, para pôr, de facto, os termos mais concretos, e há, sobretudo, uma falta de informação não financeira estruturada, que seja comparável, que seja compatível, que permita aos investidores e aos emitentes digerir essa informação, usar essa informação para os seus requisitos e obrigações regulamentares. E na Bolsa do Luxemburgo nós criámos o que nós chamamos de facto este Green Data Hub, que é uma plataforma digital que recolhe todas as bonds
listadas no mundo inteiro e não apenas nas bonds listadas no Luxemburgo, e recolhe esta informação, filtra esta informação e disponibiliza esta informação com base na geografia, nos yields, na maturidade, quais são os objetivos sustentáveis das Nações Unidas para os quais essa bond promove, quais é que são os standards utilizados, quais é que são os avaliadores utilizados para a revisão do Green Framework e do Post-Issuance Impact e Allocation, reporte de alocação dos Use of Proceeds. Portanto, é de facto, fazemos uma breakdown de toda esta informação não financeira e disponibilizamos de uma forma visualmente muito interessante e muito user-friendly. Eu que sou advogada e todos os advogados, enfim, têm alguma barreira em utilizar muitas vezes as novas tecnologias, posso dizer que eu consigo absolutamente navegar nesta plataforma e se eu consigo, bem, então é de facto muito, muito fácil, e agora estava a brincar, mas de facto é muito, muito, muito fácil de navegar, muito user-friendly. O terceiro, e esta muito importante, e está muito próxima do meu coração, que é o LGX Academy, uma Green Academy. Junto com a informação e a falta de data estruturada, está a literacia financeira. Hoje em dia, de facto, nós percebemos que há uma grande dificuldade e uma grande falha no entendimento das regras do mercado, do que são instrumentos financeiros, do que é que são instrumentos financeiros verdes, sociais, azuis, cor de rosa, cor de laranjas, o que seja. De facto, há uma grande dificuldade de compreensão desses instrumentos, qual o seu propósito, qual o propósito das infraestruturas do mercado, como é que eu posso emitir uma bond, quais é que são os fundos hoje em dia categorizados como Article 8, Article 9, enfim, dá uma panóplia de questões importantes para retalho e não retalho, que é importante esclarecer. E em 2020, de facto, a Bolsa do Luxemburgo criou esta plataforma, esta academia, que pretende divulgar, lançar ações de formação e fazemos-lo quer presencialmente, quer online, e temos pacotes standardizados de informação, mas também funcionamos com pacotes especificamente desenhados de acordo com a sofisticação, enfim, dos clientes que nos procuram. E, de facto, a LGX Academy tem sido um sucesso a nível mundial e orgulho-me muito, como também oradora de alguns dos seminários, porque vemos o impacto que as nossas formações têm. Formamos muitos CFOs, muitos staffs, formamos muitos treasuries de bancos de investimento, bancos multilaterais, World Bank, IFC, Inter-American Development Bank, em todo o mundo, em Cabo Verde. Vamos já falar disso daqui a mais uns minutos. Foi de facto um sucesso ver de facto acontecer, a ter um impacto, porque de facto damos formação, criamos, capacitamos, promovemos o conhecimento que depois permite a estas empresas, a estes Estados, a estes bancos de desenvolvimento multilateral criar os seus próprios frameworks, emitir as suas próprias obrigações, que depois são canalizados na economia real. Criam verdadeiro, ou ajudam a criar verdadeiramente projetos, infraestruturas, saneamentos básicos, hospitais, universidades, parques eólicos. De facto, é muito, muito, muito interessante ver o impacto deste nosso trabalho na economia real de países na Europa e fora da Europa, sobretudo fora da Europa. Para mim, confesso, pessoalmente, tem um enorme mérito. Portanto, eu falo sempre de coração cheio quando falo na academia.
Muito bem. Paula, eu vou puxar um pouco, acho que essa é uma expressão bastante portuguesa, inclusive, a brasa para minha sardinha agora, e eu queria introduzir o tema do Brasil, né? Já falando aqui do nosso mundo lusófono, a gente tem conhecimento de vários emissores que têm títulos de dívida admitidos à negociação, negociados na Bolsa de Luxemburgo, e eu queria que você comentasse um pouco como tem evoluído o crescimento da negociação de emissores brasileiros na Bolsa de Luxemburgo. Absolutamente, é muito bom estar no Luxemburgo, estar falando com o Brasil e com toda a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo e falar de sardinha. Puxar a brasa à nossa sardinha é de facto um ícone na língua portuguesa e está agora a começar o tempo dela com os Santos Populares. Bem, voltando ao Brasil. Brasil é de facto um país que nos é muito querido e trabalhamos muito com o Brasil. Você sabe, estamos indo em missão para o Brasil daqui a umas semanas e o Brasil é de facto uma jurisdição que está em crescimento contínuo em relação à emissão de obrigações, quer com a rotulagem, enfim, green, social, sustainable, quer não rotulada, e é um parceiro há muitos anos do Luxemburgo e da Bolsa do Luxemburgo em especial. Atualmente, nós temos mais de 40 títulos listados connosco, de 7 emitentes. E aqui temos, enfim, pesos pesados, se me permite. À partida e à cabeça temos a própria República Federal Brasileira, que já há muitos anos lista connosco e optou por escolher a Luxembourg Stock Exchange como a Bolsa do Luxemburgo para listar a sua dívida internacionalmente, e temos com eles listados cerca de 20 títulos. Banco do Brasil é também um dos nossos grandes emitentes, emissores. Depois temos instituições financeiras como o Banco Santander Brasil, BTG Pactual, e depois também temos não financeiras, Eletrobras, com 4 títulos, o BRF, por exemplo, grande companhia brasileira, que de facto têm connosco a sua dívida listada. E há uma entidade que eu gosto sempre de sublinhar. A própria Bolsa do Brasil, B3, lista as suas bonds com a Luxembourg Stock Exchange. E parece-me que este exemplo é muito significativo do papel que a Bolsa do Luxemburgo tem enquanto uma bolsa central, neutral, que está para além de, enfim, concorrência, para além de haver naturalmente a concorrência natural entre entidades e infraestruturas do mercado, mas vai muito para além. O pioneirismo, a credibilidade, a neutralidade, a eficácia e a eficiência da Bolsa do Luxemburgo leva a que outras bolsas, e estou a falar agora da B3, mas posso falar, por exemplo, da Deutsche Börse, que também lista alguns títulos connosco. Portanto, no fundo, a Bolsa de Luxemburgo é a bolsa das bolsas. E isto faz de nós, enfim, uma entidade com muito orgulho no serviço que prestamos. Perfeito. Tratando também ainda dos nossos países irmãos, como é que é a relação histórica e a participação de emissores portugueses na Bolsa de Luxemburgo, Paula? Muito bem. Empresas, bancos e, mais uma vez, o próprio Estado português lista há muitos, muitos anos, há décadas, na Bolsa do Luxemburgo. É, de facto, a Bolsa do Luxemburgo para o nosso Estado é o vénue por excelência para quando nós dizemos, e para quem nos está a ouvir, Portugal foi aos mercados internacionais. Sim. Todos esses instrumentos financeiros, na verdade, estão listados na Bolsa do Luxemburgo, de facto, pela aceitação internacional que tem no mercado de dívida internacional. Mas, para além do Estado, temos uma longa relação comercial com muitas empresas da economia real e do setor financeiro,
há muitas décadas. Hoje em dia temos mais de 40 títulos listados de 10 emissores, como o Santander, o Banco Espírito Santo, Montepio, Caixa Geral de Depósitos, e depois também não financeiras, como a Brisa, muito importante, a CUFO, do Grupo Melo, o Grupo Pestana, que recentemente listou connosco uma Green Bond, foi extraordinário. Motengil. Portanto, temos aqui uma ampla gama de empresas financeiras e não financeiras a listar connosco, para além, naturalmente, do próprio Estado. E há aqui um ponto muito importante que eu gostava de frisar. Primeiro, emitir bonds não significa que a empresa, o banco ou a empresa, tenha que estar listada em bolsa. Não. Você pode ser uma empresa não cotada e ainda assim listar a sua bond. Segundo ponto muito importante. Você pode estar listado, as suas ações, o seu equity pode estar listado numa bolsa, e você tem o exemplo de algumas empresas, eu agora não quero especificar, de algumas empresas que estão listadas na Bolsa de Lisboa, hoje em dia Euronext Lisbon, e que ainda assim optam por listar as suas obrigações numa bolsa que não é Euronext Lisbon, nem faz parte do grupo Euronext. Por isso, há aqui esta clarificação que eu gostava de deixar muito, muito clara para quem nos está a ouvir. Perfeito. Eu agora vou me deslocar para um pouco mais longe e perguntar a você da parceria que a Bolsa de Luxemburgo desenvolveu com a Bolsa de Macau. Se você puder descrever um pouco no que consiste essa parceria, a Bolsa de Macau chamada de MOX também. Eu entendo que é uma parceria de dual listing, mas seria muito bom ouvir de você e entender também como que essa parceria evoluiu ao longo do tempo. É um prazer falar desta parceria, porque de facto, quando eu entrei na Bolsa, as negociações começaram a ter lugar e eu fui assistindo enfim, com muita honra, participando de todos os passos e de evolução. Para mim é um prazer falar na Bolsa de Macau e da parceria que temos com eles. E na verdade, se formos bem a ver, o Luxemburgo e Macau têm tantas semelhanças, nomeadamente a nível do número muito, muito reduzido da sua população, da sua muito pequena dimensão geográfica e, enfim, de um PIB que não tem e não está proporcionalmente relacionado com, enfim, a dimensão geográfica e populacional dos dois países. Portanto, parece-me um ponto interessante de se anotar. Em 2020, a Bolsa do Luxemburgo e a MOX assinaram o seu primeiro memorando de entendimento. Um memorando global, muito lato, no fundo, serviu como umbrella de guarda-chuva para depois as várias parcerias e medidas concretas, passos concretos que se vieram a concretizar nos anos seguintes. Este primeiro memorando de entendimento teve como objetivo promover o investimento transfronteiriço e a liquidez nos mercados de obrigações denominados em renminbi offshore e também estabelecer, enfim, uma colaboração transfronteiriça em relação à listagem de obrigações, aquilo que nós chamamos de double listing ou a listagem dual das obrigações que estariam listadas na MOX e que poderiam, preenchidos todos os requisitos, virem a ser listados na Bolsa do Luxemburgo. Em 2021, portanto, um ano depois, foi dado um passo mais específico e foi assinado um acordo de cooperação para os serviços especificamente relacionados às obrigações na Security Official List. Voltando enfim, à minha introdução e àquela terceira opção do registro de obrigações sem admissão à negociação, aqui foi de facto engendrado e desenhado um acordo específico em que se acordaram quais as informações que seriam necessárias e a documentação que seria necessária recolher para
que se pudesse registar estas obrigações no nosso SOL, portanto, a listagem sem negociação. Mais recentemente, em 2023, o acordo de entendimento foi alargado para o double listing no nosso Euro MTF. Portanto, a nossa segunda opção, o nosso segundo segmento, e aqui todos os critérios de elegibilidade foram ajustados para que, de facto, permitir esta proposta, este alargamento de elegibilidade. Hoje em dia, fruto desta parceria, temos cerca de 20 listings com 16 emitentes e já angariámos um montante equivalente a 3,7 mil milhões de euros. É um valor muito significativo para estas economias e, de facto, é um esforço e uma jurisdição com a qual estamos em constante cooperação, em constante trabalho e sempre a desenvolver e a melhorar a nossa parceria. Perfeito, me parece estupendo que a Bolsa de Luxemburgo tenha desenvolvido aí essa relação, esse vínculo com a China, né? Ainda aqui pela porta de entrada que Macau representa. Eu queria agora conversar sobre uma outra iniciativa da Bolsa, com um país também pequeno e de língua portuguesa, que é o Cabo Verde. Há uma parceria entre a Bolsa de Luxemburgo e a Bolsa de Cabo Verde, né? Em especial no que se relaciona a BlueX, que é uma plataforma cabo-verdiana mais pan-africana, focada em títulos sustentáveis. E eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa iniciativa e das relações da Bolsa de Luxemburgo com a BlueX. Bem, na verdade, Lucas, nós estamos a fazer uma viagem pelos 5 continentes. Vamos da Ásia diretamente para a África e, mais uma vez, este é um dos projetos que mais me enche o coração. De facto, a parceria com Cabo Verde tem sido absolutamente extraordinária. Um povo, uma jurisdição muito acolhedora, muito inovadora, com uma grande vontade de fazer desenvolver o seu mercado financeiro. Aqui, ao contrário, enfim, de Macau, um pouco menos desenvolvido, mas com uma enorme vontade de crescer, de alinhar, de se reunir de vários parceiros. Cabo Verde tem beneficiado muito da ajuda de vários programas internacionais, nomeadamente das Nações Unidas, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tem aproveitado muito todas essas oportunidades de capacitação, de aconselhamento, de apoio financeiro e tem, de facto, magnificamente transformado o seu sistema financeiro de uma forma muito, muito interessante e, sobretudo, aqui percebendo qual era a sua qual é o added value, qual era a sua value proposition, e aqui de facto beneficiando da sua posição geográfica e geopolítica, estamos a falar de um arquipélago absolutamente virado e no centro do oceano, do mar, e aqui fundamental a todo o processo é a economia azul. Tudo o que seja ligado ao mar, ao desenvolvimento de infraestruturas marítimas, pescatórias, dos oceanos, das energias ligadas às ondas, de facto tem sido um exemplo magnífico onde a economia real virada para o mar e o mercado financeiro, o mercado de capital, se une exemplarmente para fazer acontecer e ter muito impacto. Então, aí em 2022, a Bolsa de Valores de Cabo Verde e a Luxembourg Stock Exchange assinaram o acordo, memorando de entendimento, para de facto facilitar as atividades do mercado de capitais, com de facto uma aposta muito específica no financiamento sustentável.
E inspirada no modelo da Luxembourg Green Exchange, no segmento verde, a Bolsa de Cabo Verde forma então esta plataforma, este segmento, a Blue X ou a Blue X, uma plataforma, como você diz, da Bolsa de Cabo Verde, pan-africana, portanto, não só para atrair investidores de Cabo Verde, mas de toda a África, com títulos mais uma vez, sustentáveis, com o objetivo, de facto, de criar um mercado de capitais pan-africano dedicado exclusivamente a estes títulos sustentáveis. Hoje em dia conta com mais de 180, quase 200 investidores. E a Bolsa do Luxemburgo, de facto, orgulha-se, aqui, mais uma vez, lançando mão da LGX Services e também da LGX Academy, de, primeiro, dar apoio ao desenho da taxonomia azul, da Blue Taxonomy, que Cabo Verde desenvolveu justamente para dar suporte a estes instrumentos financeiros focados na economia verde. Portanto, nós aqui na Europa falamos muito da nossa Green Taxonomy. Cabo Verde desenvolveu, inspirado na Green Taxonomy, uma Blue Taxonomy, portanto, focada na economia do mar, dos oceanos, na economia azul, e que depois está na base das Blue Bonds que foram e estão a ser continuamente emitidas. A Bolsa do Luxemburgo prestou também assistência técnica na concepção da Blue X, porque de facto há muitos pontos de contacto e muitas vezes não há que reinventar a roda, há de facto que inspirar-nos em alguns modelos de sucesso, criar, recriar, ajustar, fazer com que não seja um copy-paste, mas que de facto haja alguns pontos de contacto e ajustar às nossas necessidades. E foi isso que nós fizemos. Por último, antes de passarmos para outras jurisdições, deixe-me só dizer que é com muito orgulho que a Bolsa do Luxemburgo listou o primeiro Green Bond de Cabo Verde. Em 2023, Cabo Verde emitiu, através do Banco Internacional de Investimento, um Green Bond no valor de 3,2 milhões de euros para financiar projetos baseados no oceano, apoiar pequenas empresas nos setores marítimos e pescatórios, e esta bond está listada na nossa bolsa, o que muito nos orgulha. Muito bem. Já aproveitando o seu gancho e sabendo que nós agora vamos para outras jurisdições, eu queria falar um pouco do restante da África. Até onde eu tenho conhecimento, não há na Bolsa de Luxemburgo títulos de emissores angolanos ou moçambicanos. E eu queria ouvir de você se há relações da Bolsa com esses países e se a Bolsa tem o objetivo de ver emitentes desses países nos seus mercados de alguma maneira. Bem, a África é todo um mundo, muito dispar e, na verdade, as nossas relações com o continente africano são muito antigas e muito abrangentes. Nós temos emitentes em quase toda a África, África do Sul, Costa do Marfim, Tunísia, Togo, Maurícias, Egito, Marrocos, Tanzânia. Temos emitentes de naturezas muito diferentes. Temos os próprios Estados, a Costa do Marfim lista connosco, o Egito, enquanto Estado, lista connosco. Também temos municipalidades, por exemplo, a Autoridade do Saneamento e Distribuição da Água na província do Tanga, na Tanzânia, listou connosco uma bond recentemente. Temos os bancos multilaterais de desenvolvimento que listam connosco, tal como o Banco de Desenvolvimento Africano, o Banco de Desenvolvimento da África do Sul, outros emitentes. Nós temos mais de 300 listings, 25 dos quais 25 são verdes, sociais e sustentáveis. E há muitos anos, há décadas, a Tunísia, por exemplo, lista connosco desde 1997, portanto, relações comerciais de há muitos, muitos, muitos anos. Verdade é, e confirmo a sua pergunta, não temos ainda
emitentes de Angola ou de Moçambique, mas naturalmente estamos abertos e receptivos a emitentes, quer corporate, portanto, quer de corporações, companhias, quer entidades financeiras, quer bancos de desenvolvimento multilateral, quer os próprios Estados, portanto, sovereigns, os soberanos, entidades soberanas. Estamos absolutamente abertos e muito dispostos. Venham ter connosco, temos muito, muito, muito prazer em listar os vossos instrumentos financeiros e contribuir para o desenvolvimento dos mercados de capitais, capacitar as vossas pessoas, as vossas instituições, na medida das nossas possibilidades, em português, de Portugal. Espero que o meu português tenha sido compreendido pelos quase 5 continentes que percorremos, mas sim, será um gosto naturalmente abarcar mais países, mais jurisdições e, enfim, suprir as necessidades destes parceiros. Paula, eu queria agradecer muito em nome, a gente está chegando aqui ao final, mas em nome da comunidade dos CFAs de língua portuguesa, das próprias CFA Society do Brasil e de Portugal, a oportunidade de ter discutido todos esses aspectos com você em português, uma profissional extraordinária, falando de temas que são bastante caros a todos nós, e com o conforto do idioma português aqui, unindo a todos em vários continentes. Então, de fato, foi um prazer receber você aqui e a gente espera que essa seja a primeira de muitas outras iniciativas que a gente consiga fazer nessas linhas. Lucas, o prazer foi todo meu. Obrigada também ao Miguel e ao Clinton. Obrigada ao Miguel, enfim, Obrigado, do tempo da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários que nos uniu. E apesar da distância de jurisdições, mantemos sempre o contacto. Os meus contactos estão absolutamente disponíveis, são públicos, estão no website da Bolsa de Luxemburgo, estão no LinkedIn. Enfim, estou à distância de um clique, de uma mensagem, de um e-mail, de um telefonema. Estou absolutamente ao vosso dispor. Foi uma honra. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Bom, obrigado e um abraço. Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado. Obrigada.